Cansaço, falta de energia, indisposição, problemas para acordar, sono ao longo do dia, dificuldade de dormir à noite. É o que você sente? Então presta atenção nesse vídeo que eu vou te contar os maiores segredos para controlar o seu sono e sua disposição. Primeiro que para você ter um bom resultado pela manhã, tem que ter uma boa noite de descanso, não é mesmo? E para dormir bem, tem alguns segredinhos básicos que eu vou contar nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, deixa aqui o seu like e se inscreve agora mesmo. Toda semana tem conteúdo muito bom por aqui. Vamos aos detalhes então de um sono perfeito. Primeiro, 3 horas antes de você dormir, você precisa diminuir as suas atividades e fazer uma refeição equilibrada. 2 horas antes de dormir, atenção, não é hora mais de olhar a conta bancária, não é hora mais de se preocupar, se estressar e nem de resolver assuntos conflituosos. Esse horário é um bom horário para você começar a diminuir ainda mais as suas atividades. 1 hora antes de dormir, é importante que você tenha atividades de relaxamento. Então, ler um bom livro de um outro assunto que você desperte certa curiosidade, por exemplo, um livro de espiritualidade, até ler a Bíblia. Muitos pacientes meus costumam ter esse hábito à noite. E se informar de algumas outras coisas que te agradem, te fazem feliz. Esse é o momento da felicidade, tá? Então, 2 horas antes, além de diminuir as suas atividades, você precisa cuidar com as luzes do ambiente. Então, luzes amarelas são mais calmantes e relaxantes, diferente das luzes que ficam no celular, nas telas, notebook, televisão. Essas luzes brancas fazem o nosso cortisol aumentar e automaticamente você desperta. Então, luzes brancas no lugar de descanso, nem pensar. Na sua sala, procure luzes amarelas, amenas, até vermelhas. E no quarto, fundamental para isso. Cuidado com as luzes do banheiro. As luzes do banheiro geralmente são brancas, precisam desse cuidado. Cuidado também ao ir à cozinha, abrir a geladeira. Lá também você vai encontrar uma luz branca, uma luz azul. Essa luz azul vai despertar o seu hormônio do cortisol, que deve ser reduzido à noite. O grande problema de deitar na cama e não vir o sono ou acordar ao longo da noite é o grande estresse, o estresse elevado. Existem níveis de estresse que começam a se elevar de repente após um gatilho, algum momento que te atrapalhou, algum momento que fez você ficar muito preocupado. Isso pode ser ao longo do dia ou pode ter um efeito crônico de algum evento na sua vida que pode prejudicar o seu sono frequentemente. Então, equilibrar o nível de estresse é o grande segredo aqui. Importante que você tenha um estresse elevado de manhã, diante de um cortisol, do hormônio do estresse, e à noite um cortisol reduzido, combinado? De manhã você precisa ter atividades sim que despertem esse cortisol, como por exemplo olhar para uma luz branca, olhar para o céu. O céu é a principal luz que deve atingir o seu quarto, o ambiente que você fica pela manhã, tá? Para elevar essa sua energia e sua disposição. Se você tem dificuldade de acordar, a primeira coisa que você tem que fazer, que eu costumo fazer todos os dias pela manhã, é abrir a cortina do seu quarto. Abre a cortina, olha para o céu e já aproveita, que esse é um ótimo momento para você agradecer pela vida e equilibrar seu nível de energia durante o seu dia. Também algumas outras atividades são bem importantes ao longo da manhã, como uma atividade física, que também vai elevar esse nível de cortisol, e fazer uma alimentação equilibrada. Claro, não poderia deixar de falar aqui a importância da alimentação. Se você começar o seu dia com um pastelzão, nada disso vai fazer sentido e provavelmente você vai disparar no seu corpo vários hormônios e sensibilidades pelos receptores hormonais que vão elevar seu nível de insulina, que vão prejudicar toda a sua parte digestiva e sinalizando isso no seu intestino vai também sinalizar a sua cabeça, porque o intestino é um dos nossos principais, quer dizer, o nosso principal órgão é onde a nossa barreira que entra tudo por ali
e que deve ser, sim, cuidado com muito carinho. Imagina que lá no nosso intestino a gente tem uma barreira chamada barreira hematoencefálica. Essa é a conexão principal lá com o nosso cérebro. Então, do intestino vai sinalizar toda essa informação alimentar lá para o nosso cérebro. E se você quer ter disposição pela manhã, você precisa cuidar do seu intestino, do alimento que você ingeriu, para ter um bom sinal lá nos seus receptores e enviar isso para o seu cérebro. Muito bem, entendida essa primeira parte, que são algumas tarefinhas que você vai fazer de noite e pela manhã, você precisa cuidar dessa disposição ao longo do dia. Cuidado com a cafeína. A cafeína, ela não tem que ser consumida no primeiro horário do dia. A cafeína, ela pode ser consumida de preferência umas 2 horas depois de você acordar e fazer sua refeição e tiver um bom despertar. Aí sim, você pode consumir sua dose de café tranquilamente. E lembrando que o nosso nível de estresse diante de um trabalho acumulado, de problemas recorrentes, fazem com que esse cortisol, que é estimulado pela cafeína, se transforme em cortisona. E essa cortisona vai cair, os níveis de cortisol vai fazer você consumir a cafeína novamente. Então você fica num ciclo de 2 em 2 horas precisando dessa cafeína e fica viciado por esse motivo, tá? Então, cuidado com a cafeína ao longo do dia, ela não é sua melhor amiga, você deve equilibrar esse consumo. Antes do almoço, você pode fazer um pré-almoço para se preparar para sua digestão também. E isso vai fazer você comer um pouco menos na hora da refeição. Por quê? Comer grandes quantidades de carboidrato no horário do seu almoço vai fazer você ter aquele cansaço, aquela fadiga depois de almoçar. Então, cuidado com esse grande consumo de carboidrato, tá? E principalmente aquele docinho, que também vai elevar seus níveis de insulina, de glicose, fazendo com que você tenha esse cansaço após a refeição. Durante a tarde, evite o consumo de cafeína para que isso equilibre os seus níveis de serotonina, tá? Então, equilibrar os níveis de serotonina vão fazer com que a sua produção de melatonina, que é o hormônio do seu sono, aumentar durante a noite. Então, à tarde, reduza a cafeína para que a serotonina seja produzida e a melatonina seja produzida à noite. Então, sim, as castanhas vão ajudar essa produção de serotonina. Ela pode ser sua aliada, inclusive até o cacau, mas de preferência com baixo índice glicêmico, ou seja, baixo açúcar. Gostou dessas dicas? Presta atenção no detalhe. Às 18 horas é normal você se sentir cansado, fadigado e até não ter vontade de fazer atividade física. É comum porque a nossa queda de cortisol acontece bem nesse horário. Depois das 19, por exemplo, você vai ter aumento da sua pressão, se for o caso ela estiver desregulada, sua temperatura corporal. Então, são as situações que acontecem na sua noite para que você durma com qualidade. E respeitar esse momento é o mais importante. Respeita que a partir das 18 horas você precisa de descanso. Reduza suas atividades e com certeza a sua noite de sono vai contribuir muito mais no seu dia a dia, vai ser muito benéfica para que a sua disposição ao longo do dia se reverbere. Combinado? Você gostou dessas dicas? Gostou desse conteúdo que eu tô trazendo aqui para você? Então se inscreve agora no canal e curte aqui, diz se você gostou nos comentários, vai ser um prazer imenso a gente ter essa troca todos os dias por aqui. Um beijo!